Amiga, vem cá, você não manifesta porque no fundo, bem lá no fundinho, você acredita que não merece. E isso não é culpa sua. É a sua mente reptiliana tentando te manter na escassez. Porque ela não quer que você expanda. Ela quer que você sobreviva. A mente reptiliana é aquela parte primitiva do nosso cérebro que te impede de correr riscos. Mesmo que esse risco seja ser feliz. E talvez, sem perceber, é ela que está te impedindo de viver a vida que você merece. Como tá aqui no título do vídeo, consegui manifestar uma viagem de avião, mas eu não pedia uma viagem. A minha alma, ela estava pedindo ali por liberdade. E talvez a sua alma também esteja pedindo isso agora. Esse vídeo é para você que sente que a vida está travada, mas não sabe por onde começar a destravar. Em 2020, eu estava terminando a minha graduação, no meio da pandemia, e ainda, para melhorar, em outubro, eu tinha perdido meu pai. Foi um ano que me virou do avesso. Eu estava desempregada e não era como se eu nunca tivesse atuado na minha área, porque eu já tinha tido empregos na minha área de atuação. Porém, os salários que eu recebia era suficiente só para pagar minhas contas. Para você ter noção, teve uma empresa que eu trabalhei que o VR, ele era R$10. E era dado pelo dono. Diariamente ele dava aquele valor e aí eu tinha que comer alguma coisa no mercado, enfim, alguma marmitinha que fosse aquele valor. E vendo agora, eu comecei a perceber que eu sempre fui uma pessoa de fé, mas eu só conseguia manifestar o que a minha mente de escassez acreditava que era possível. Era como se a minha fé fosse grande, mas a minha visão de realidade estivesse totalmente embaraçada. E a mente reptiliana, que vive no modo de defesa, ela me mantinha ali. E aí eu consegui manifestar emprego na minha área, porque também era super difícil entrar na área de recursos humanos, era bem concorrido. Eu consegui manifestar, mas o salário era o suficiente para pagar as contas, não sobrava nada. E aí, como eu falei, estava desempregada. Eu lembro que eu fazia alguns estágios no meio do dia, porque foi a época da pandemia, e aí já estava mais liberado para fazer atendimento, enfim. E aí eu fui almoçar com uma amiga que morava bem próximo da faculdade. E ela comentou comigo que a prima dela estava fazendo Ho'oponopono e que tinha manifestado um dinheiro inesperado, mas era um baita dinheiro inesperado. Que ela estava até mais bonita, que ela estava muito feliz. E aquilo ali me tocou, mas ainda assim eu ouvi e nem tchum. E olha que já era a segunda vez que eu ouvia falar da Beth Russo, tá? Porque a primeira vez foi uma blogueira que tinha falado. Porém, em novembro, eu recebi uma recusa de um processo seletivo. E aí teve um dia que eu tava muito triste, sem grana. E aí eu lembrei da Beth Russo e decidi, né, me abrir e ver os vídeos dela. E ali ela explicava o significado das frases com tanta presença que me tocou. E aí aquilo começou a me abrir. Então, o sinto muito eu reconheço que algo em mim criou isso. Então, essa situação, eu reconheço que algo em mim criou isso. Me perdoa por ter mantido essa dor. Eu te amo por transmutar essa energia e sou grata porque eu confio na cura. E aí ela falava, né, que ela fazia as continhas com o Japamala, mas eu nem tinha Japamala na época, não tinha nem de condições para comprar um. E aí eu contava nos dedos. Então, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E aí eu fazia as continhas de 108 vezes aqui nos dedos. E aí, hoje eu consigo ver que eu já era uma menina de fé. Eu sempre fui uma menina de fé. Mas a minha mente vivia presa no modo de sobrevivência. E o máximo que eu conseguia manifestar era me manter viva. E olha, eu vou te falar que não era falta de esforço, tá? Era falta mesmo de espaço interno, de me conhecer. E aí, depois de estar fazendo já esse Ho'oponopono, eu lembro que eu fiz os mantras e comecei a transmutar um pouco mais a energia. Em dezembro, eu participei de um outro processo seletivo para uma empresa que era do segmento da saúde. E era um trabalho remoto. Olha que legal, porque o outro parecia que era bacana a oportunidade, mas esse era 1000 vezes melhor. E eu nem tinha sido aprovada, mas eu lembro que eu fiz 2 entrevistas. E a segunda foi com a gerente da área.
E aí eu contei minha história pra ela, enfim, eu não tinha recebido ainda a aprovação, mas ela falou assim: agora você vai ter a sua vida de volta. E ali eu entendi aquilo como uma resposta, sabe? Até hoje eu me lembro muito bem dessa frase dela. Isso foi em 2020, mas ela falou: agora você vai ter a sua vida de volta. Foi muito louco. E aí eu recebi a aprovação desse processo. E ali eu ainda não sabia, mas era só o começo de uma mudança muito mais profunda. A minha frequência já estava mudando. E ali eu consegui perceber que o universo, ele responde à nossa vibração e não ao nosso discurso. E ali eu comecei a trabalhar no dia 2 de janeiro de 2021. Então eu já tinha fechado o ano de 2020 já com essa boa nova. Era um trabalho temporário de 1 mês. Eu aceitei porque eu não tinha nada a perder. Porém foi acontecendo muitas coisas dentro da empresa e eu me lembro que teve um momento que eu falei: tomara, olha como que as palavras têm poder. Eu falei: tomara que quando eles forem me efetivar eu não precise mais desse emprego. E olha que ponto importante. A mente, ela não é má, mas ela só está tentando te proteger. Porém, se você só conhece a escassez, ela vai te manter lá. É como se dissesse, e talvez você já tenha ouvido essa frase. Me diz aqui: não sonha alto demais para não se machucar. Amiga, quando a gente cresce ouvindo que tudo é difícil, que você tem que ralar muito, que dinheiro não dá em árvore, a mente, ela vai associar o desejo a sofrimento e vai começar a sabotar qualquer possibilidade de expansão. Então eu já estava nesse emprego, a situação já não era tão bacana porque a gente vai criando essa nossa realidade. Eu já não queria mais ser efetivada nesse trabalho. Mas ainda nesse emprego, teve um dia que eu fui num restaurante que, pro meu nível de consciência, era impensável. E eu me senti maravilhada naquele lugar. E ali eu senti que merecia mais. Aquilo para mim foi como se fosse um sinal do universo dizendo: você pode aquilo que deseja. Naquele momento, sem saber, eu já estava dando à minha mente uma nova experiência, uma referência viva de que era seguro viver algo maior. E foi ali que começou tudo de novo. Eu comecei a fazer o Ho'oponopono com mais intencionalidade. Eu atualizei o meu LinkedIn, porque eu já não queria mais aquele emprego, a situação já estava bem desafiadora, não tinha sido efetivada, já estava indo para 8 meses. E olha que engraçado, eu fui chamada para 3 entrevistas. Fiz 2 no mesmo dia. Uma entrevista atrasou e a outra adiantou. E aí foi nessa que eu fui aprovada. Era para uma das maiores empresas do segmento de moda aqui do Brasil. E em menos de 3 dias. Eu lembro que eu fiz a entrevista na segunda-feira. Na quinta, eu já estava contratada e trabalhando nessa empresa. E olha que engraçado, eu passei meses para ser efetivada. Essa vaga também era temporária. Porém, em menos de 15 dias, eu já tinha ali a minha cartinha de efetivação e mais ainda, eu fui comunicada que eu iria para a sede da empresa e ali foi quando eu manifestei a minha primeira viagem de avião. Amiga, a mente precisa viver experiências para acreditar. E depois daquela viagem de avião, eu já viajei de novo. Porque agora a minha mente já entendeu que é possível. Manifestar também é treinar o seu sistema nervoso a se sentir seguro no conforto, no prazer, na abundância. É cada pequena escolha, como aceitar um convite, vestir uma roupa bonita, dizer sim para uma oportunidade. É um lembrete para sua mente de que isso é possível e sim, eu posso viver isso em paz. Amiga, se você está tentando manifestar algo grande, mas vive no modo de sobrevivência, não vai acontecer. E é por isso que muita gente fala que pratica e que nada acontece. E a pirâmide de Maslow, ela vai mostrar isso com muita clareza. A base da pirâmide são as nossas necessidades fisiológicas e de segurança. Comida, moradia, estabilidade são os pilares da nossa existência. E aí, quando esses pilares estão abalados,
o corpo inteiro ele vai ficar em estado de alerta. Você começa a viver no modo automático. Comer o mais barato, fazer só o necessário, aceitar migalhas emocionais e financeiras. Não porque você não sonha, mas porque o seu sistema nervoso não permite. Ele diz, agora não é hora de crescer não, querida. É hora de sobreviver. E aí é onde entra o pensamento reptiliano, o nosso cérebro mais primitivo. Ele só quer manter você viva, segura e longe do risco. Ele não quer expansão, ele quer rotina. E é ele que interpreta qualquer mudança como ameaça, até mesmo as boas. E aí, então, muitas vezes a gente sabota oportunidade, recusa convites, diminui os nossos próprios desejos, porque a gente ainda tá presa no modo de defesa. E é por isso que o autoconhecimento ele é muito poderoso. Porque quando você conhece esses mecanismos, você para de se culpar e começa a se libertar. Foi nessa minha jornada de autoconhecimento com terapia que eu percebi que parte de mim acreditava que liberdade era perigoso, que sucesso era solitário, que quanto mais eu crescesse, mais distante eu ficaria das pessoas que eu amo. E isso não era verdade. Era só medo vestido de proteção. Mas eu só consegui identificar todos esses pontos com autoconhecimento e terapia. Hoje, quando eu olho para aquela Camila lá de trás, eu vejo uma mulher que já estava manifestando coisas lindas, mas ainda era cheia de crença limitante. Do tipo, se eu quiser mais, eu tô sendo ingrata. Ou isso já é bom demais pra mim. E aí eu aprendi que querer mais não é ingratidão, é expansão. Manifestar não é só conseguir, é sustentar aquilo que você manifestou. E é por isso que a terapia é tão importante, porque a gente não tem acesso a nossas crenças limitantes com clareza. Aquela Camila lá atrás, ela estava cheia de dor, ela não tinha ainda ido de encontro com as suas sombras. E hoje eu consigo ver que muito daquelas dores não eram só minhas, eram também dos meus ancestrais, das histórias que são herdadas, dos traumas transgeracionais que a gente carrega sem nem perceber. Amiga, a gente aprende a se calar e se contentar com pouco, a não incomodar. E tudo isso vai se acumulando como camadas de poeira ali no nosso inconsciente. Até que um dia você olha para sua vida e você não se reconhece mais. Tá vivendo um roteiro que não é seu, mas que ele foi herdado. Amiga, a cura começa quando você olha para essa história com coragem. É quando você escolhe quebrar esse ciclo. E com autoconhecimento, na terapia, foi onde eu encontrei esse espaço para fazer isso. Cara, aquela viagem, ela foi muito mais que um voo. Ela foi um rito de passagem. Foi quando eu entendi que a minha realidade muda quando eu mudo. Não adianta você fazer mantra sem cura, repetir sem sentir. E hoje eu sei que você não manifesta com a boca. Você manifesta com a alma. E sabe o que mais? Depois daquilo, eu comecei a acessar coisas que antes pareciam impossíveis. Porque a mente precisa viver experiências para acreditar. O corpo precisa sentir que é seguro e a alma precisa confiar que você é merecedora. Eu comecei a dizer sim para o novo, mesmo com medo. Porque agora eu já sabia que podia. E isso não foi mágica, tá? Foi alinhamento. E essa foi a minha jornada, mas pode ser a sua também, viu? E se esse vídeo te tocou de alguma forma, vamos começar a manifestar? Comenta aqui, eu mereço o extraordinário. E se inscreve aí no canal, ativa o sininho, compartilha com alguém que precisa lembrar que já é merecedora. Às vezes, a gente só precisa ouvir a história de alguém para lembrar da nossa própria força. E se você quiser continuar essa caminhada comigo, tem muito mais vídeos vindo por aí. Porque agora que você despertou, não tem como mais você voltar a dormir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!